Olá pessoal, hoje a gente vai ver como instalar o Champ, que é o servidor PHP Apache MySQL. Você vai entrar no seu navegador de preferência, vai digitar Champ no campo de busca. No primeiro link que aparecer, você vai clicar em baixar e a gente vai entrar no site da empresa desenvolvedora do Champ. A gente vai clicar no primeiro botão aqui, baixar, para fazer o download do arquivo. E logo na sequência a gente vai fazer a instalação do executável, que basicamente vai ser a velha forma de instalar programas no Windows, só avançando, certo? Vai clicar em avançar, next, e vai aguardar o processo de conclusão da instalação. Nesse momento aqui ele está fazendo o download do arquivo. Dependendo da velocidade da sua internet, pode demorar mais ou menos tempo. Vamos aguardar aqui enquanto ele termina o download para a gente poder executar o arquivo. Enquanto ele está baixando, na aula de hoje a gente vai criar um primeiro script em PHP para a gente já dar o pontapé inicial aí em algumas linhas de código. A gente vai usar o bloco de notas, né, porque a gente não precisa ter o... Corta essa parte, editor, corta para mim. A gente vai usar o bloco de notas, porque é gratuito, então para o PHP dá para a gente fazer pelo bloco de notas. Logicamente não vai ter tantos recursos como outras interfaces, né, outras IDEs, como o Dreamweaver, por exemplo, como o Notepad++, né, como o NetBeans, mas para o nosso exemplo aqui ele vai servir. Terminou aqui o download, a gente vai executar o arquivo. Ele está perguntando se quer continuar a instalação. Sim. Então a gente vai clicar aqui em Next, que é o próximo. A gente pode deixar tudo marcado aqui, já que vai ficar rodando apenas no computador local. Dá um Next, aqui ele vai perguntar qual a pasta que a gente vai instalar. A gente pode deixar essa padrão, c2./champ. A linguagem pode deixar padrão, inglês. Avançar. Agora a gente aguarda a conclusão da instalação. Esse processo que a gente está fazendo aqui, você vai fazer apenas na primeira vez para configurar o seu ambiente local de desenvolvimento. E ele vai instalar o Apache, o PHP e o MySQL em suas últimas versões, né? Porque a gente baixou a última versão do site. Então ele vai instalar a última versão do Apache, a última versão do PHP e a última versão do MariaDB, né? Porque o Champ hoje vem com MariaDB, que é o, digamos assim, o similar ao MySQL, mas que no fundo vai ser a mesma coisa, né? Lembrando que esse processo pode demorar mais ou menos tempo, dependendo da configuração do seu computador. Se seu computador for mais potente, vai levar menos tempo para fazer essa instalação. E se for um computadorzinho mais fraco, irá demorar mais um pouquinho, mas vai instalar com certeza. Terminada a instalação, a gente vai clicar em Finish. Ele vai abrir o painel de controle do Champ. Aqui, nesse ambiente, a gente vai poder controlar os servidores, Apache MySQL, que é o que a gente vai precisar nesse momento. A gente vai clicar aqui em Start, para startar o serviço do Apache, na porta 80 e 443, se for utilizar o SSL. A gente vai startar também aqui o MySQL. Deu um errinho aqui porque o MySQL já está rodando nessa máquina, então a gente não precisa startar, deixa só mesmo o Apache. Até mesmo porque nesse exemplo a gente não vai usar o banco de dados ainda. Feito isso, a gente vai abrir aqui o bloco de notas e vamos começar a codificar. O PHP começa com a tag do menor que, interrogação PHP, e termina com a tag interrogação maior que. Nesse meio aqui das duas tags, né, é onde a gente vai digitar os comandos da linguagem. Aqui eu estou fazendo um comentário, né, para ficar mais claro. Então aqui eu estou colocando essas barras, né, que ela vai servir para fazer o comentário na linguagem do PHP. Aqui eu vou dizer que é o nosso primeiro script, hein?
PHP. O PHP, né, ele tem várias maneiras de fazer uma mesma finalidade, né? O que é que eu quero dizer com isso? Você consegue fazer scripts da maneira que você achar mais conveniente, né? Por exemplo, o PHP tem um comando echo e tem também um comando print. Ambos irão exibir na tela, né, uma informação, né? Tanto o echo como o print são semelhantes, então você pode usar um ou outro. Nesse exemplo eu vou utilizar o echo e tudo que a gente vai imprimir na tela, né, e no caso de uma string ou de um número, né, utilizando aqui o echo ou o print, a gente vai ter que colocar ele entre aspas duplo ou aspas simples, né? A gente pode fazer, por exemplo, aqui o nosso Hello World, alô mundo, né? Dizer que é o nosso primeiro script. Você pode fazer ele entre aspas duplo ou entre aspas simples, né? Então, nesse caso, a gente pode utilizar dessa forma ou dessa outra forma aqui. A gente vai salvar o arquivo dentro do C2 pontos, dentro da pasta champ, a pasta htdocs, é a pasta onde a gente vai ter o nosso diretório inicial. Aqui a gente vai criar uma nova pasta, novo pasta, colocar aqui script. Você pode dar o nome que você achar melhor. Dentro dessa pasta, a gente vai salvar o arquivo, vou colocar ele como index.php. O que é o index? O index é o arquivo índice da pasta, é o primeiro arquivo que vai ser aberto na hora que você entrar nesse diretório. Eu estou salvando ele com a extensão PHP porque é o necessário para que a linguagem reconheça o arquivo. Eu vou deixar ele com a codificação UTF-8 para ele poder salvar as acentuações, né, os caracteres especiais. Clique em salvar. Se eu vier agora aqui no navegador e digitar localhost /script, que é o nome daquela pasta que a gente digitou, ele vai entrar aqui na pasta. Veja que ele salvou com a extensão .txt no final, por isso que ele não abriu da maneira adequada. A gente vai ter que configurar aqui o computador para que ele exiba as extensões dos arquivos conhecidos. No caso aqui eu estou no Windows 11, eu vou aqui em opções, vou vir aqui em modo exibição e tem aqui a opção de ocultar as extensões de tipos de arquivo conhecido. Eu vou deixar ela desmarcado, dou um OK. E quando eu voltar agora aqui dentro do diretório, vai entrar aqui no diretório, no champ, htdocs, script, vou alterar aqui o nome para PHP apenas. Pronto. Feito isso, a gente vai entrar no navegador novamente, vai dar um F5, ó, nosso primeiro Hello World. Você pode fazer dessa forma ou utilizar o aspa duplo, daquela primeira forma como eu mostrei. Arquivo, salvar. Aí você fizer isso, ele já atualiza. Vamos trocar aqui para você ver que atualizou, né? Vamos colocar aqui um Olá Mundo. Olá Mundo. Salvar. Salvar como PHP. Ó, já trocou. Olá Mundo. Então, nosso primeiro script em PHP já foi feito. Você já começou a programar. Vamos melhorar um pouquinho. Agora a gente vai fazer um pequeno script que ele vai calcular dois números, certo? Então a gente aqui, como o PHP é uma linguagem fracamente tipada, né? Ou seja, você não precisa definir as variáveis, os tipos de dados, a gente vai criar aqui uma variável chamada número 1. A variável no PHP ela começa com esse símbolo aqui, o símbolo do dólar, certo? Então toda palavra que começar com o símbolo do dólar significa que é uma variável. Mas o que é uma variável? Variável é um local onde a gente vai guardar uma informação. Nesse caso aqui, a gente vai guardar dentro da variável número 1 o valor 5. A gente vai criar uma nova variável chamada número 2
eu vou guardar o valor 10. E a gente vai ter uma terceira variável que vai ser a resultado. O resultado, ela vai fazer a soma do número 1 mais o número 2. E na sequência eu quero imprimir o resultado da soma. Então eu vou colocar aqui eco, vou colocar aqui o aspa dupla, vou digitar o resultado da soma é 2 pontos, dá um espaçozinho para fazer a formatação legal, coloco o aspa dupla, e agora eu vou concatenar a variável que está armazenando o resultado do número 1 mais o número 2. Vou colocar aqui o ponto, que vai servir para concatenar, e vou escrever aqui a variável resultado. Feito isso, salvo aqui o script, e se a gente der um F5 aqui na página, ó, ele já colocou o resultado da soma, que o N1 e N2, 5 mais 10 igual a 15. Certo? Aqui a gente pode melhorar mais um pouco. Por exemplo, a gente pode dizer que fazer algumas comparações. Então, no PHP a gente usa o comando if, que é o se. Né? Então, a sintaxe dele vai ser if, parêntese, abre chaves, fecha chaves, se, né? Que é o if, se resultado for menor que 10, eu vou dizer que o número é menor que 10. Número menor que 10. Mas se eu quiser fazer um complemento dessa comparação, se eu quiser dizer se for menor que 10, então ele vai escrever na tela número menor que 10. Mas se eu quiser complementar, se não, se o número for maior do que 10, então eu vou colocar aqui o comando else, que significa se não. Esse comando ele é igual para várias linguagens, Pascal, PHP, Python, C, né? E vai ter essa mesma linguagem, essa mesma para C também, e vai ter essa mesma sintaxe. Então a gente vai colocar aqui o abre chaves e fecha chaves e vou dizer aqui que o número ele é maior que 10. A gente vai salvar o arquivo, vai dar um F5 para atualizar. Ó, ele disse que o resultado da soma é 15 e o número é maior que 10. Só que ficou aqui meio feio, né? Ficou tudo na mesma linha. A gente vai quebrar essa linha. O que é quebrar a linha? Dar uma quebra de linha para que fique mais visível, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, antes da palavra aqui número, a tag br, né? Barra, que é a tag responsável por fazer a quebra de linha, né? Da quebra da linha. Vou colocar aqui duas. Esses comandos depois a gente vai passar na parte do, quando estiver vendo a parte do HTML. Ó, arquivo, salvar. Dá um F5, atualizou, ó, você já viu que deu uma quebrazinha. Mas vamos melhorar ainda mais o nosso script, né? Então vamos colocar aqui para eu escrever que aqui é um script que vai somar dois números. Então a gente vai colocar o comando echo, aspa duplo. Tem um comando novo aqui que é o B, né? Que ele vai ser o comando que vai deixar negrito, né? Aquele texto que está sendo digitado. Vou colocar aqui o nome calculadora de 2 números. E vou dar uma quebra de linha também. Vou salvar. Pronto, você viu que já atualizou. Tenha em mente o seguinte, que algumas tags em HTML, você pode digitar ela maiúsculo ou minúsculo. Já o PHP não. O PHP ele é case sensitivo. Então, se você digitar uma variável aqui, resultado, dessa forma, ela vai ser diferente se você digitar, por exemplo, resultado. E também vai ser diferente de você digitar resultado. Ou seja, você poderia ter 3 variáveis, né, com o mesmo nome. Resultado, tudo minúsculo, resultado com R maiúsculo e resultado, tudo maiúsculo.
Isso é um sinalzinho de alerta que você tem que ter quando você estiver fazendo os scripts para padronizar seu código, certo? Então, clicar aqui em salvar, atualizar, não mudou nada. E por hoje é só, pessoal. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, que vai vir mais conteúdos bacanas como esse.